tema que está dentro, né, do que os jovens escolheram, né, que é o arrependimento. E o tema que o Senhor nos deu é o plano de Deus para o homem. Quando eu falo do homem, falo da mulher também, porque a mulher foi tomada da costela do homem. Então, o plano de Deus para o homem. Irmãos, de Gênesis, o livro do início, a Apocalipse, o final, nós entendemos que a Sagrada Escritura, ela começa e termina com um tema central, que é arrependimento. A Sagrada Escritura toda gira em torno deste tema, do arrependimento, de Gênesis a Apocalipse. E nós vamos ver por diversas vezes na história, Deus pedindo ao seu povo que pudesse, como o hino que foi cantado aqui, se arrepender dos seus atos, das suas atitudes, das suas escolhas, e voltasse para Deus. E nós vemos que o profeta Isaías profetizou, falando-se sobre a voz do que clama no deserto. E a palavra arrependimento vem da palavra arrepender-se, que significa mudança de comportamento. A palavra arrependimento, ela gera uma mudança de 0 a 360 graus. Quando uma pessoa ela se arrepende, ela muda o seu jeito de falar, o seu jeito de proceder, de andar, de se vestir. Quando ela prova do verdadeiro arrependimento, do arrependimento genuíno, do verdadeiro arrependimento, ela tem logo uma mudança de vida. É visível quando uma pessoa se arrepende genuinamente. Você vê nele uma mudança e uma transformação de dentro para fora. Essa mudança começa aqui dentro em nosso coração e ela tende a externar no nosso exterior. Ela tende a aparecer agora com o nosso nova maneira, né? As nossas novas atitudes, um novo viver, uma novidade de vida, porque é isso que significa a palavra evangelho, boas notícias, boas novas. Então, uma vez que esse arrependimento a pessoa prova dele, um arrependimento verdadeiro, ele gera coisas, atitude, um novo viver de uma tal forma que quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não se prostitui mais. Hoje é marido de uma mulher só, e a mulher que tinha muitos, ou o homem, hoje ela é uma mulher de um homem só, porque tudo se fez novo. O passado ficou para trás, e quando entra o arrependimento, ele deixa aquela roupagem velha e agora toma uma nova roupagem, a roupagem do arrependimento, da novidade de vida. É notório que quando uma pessoa se arrepende, você vai ver algumas atitudes. E eu queria que os irmãos acompanhassem comigo em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Irmãos, se nós observarmos o Evangelho de Mateus capítulo 3, nós vamos ver que do capítulo 2 para o capítulo 3 houve ali um período de espaço de 30 anos. Quantos anos que eu falei, igreja? 30 anos. Do capítulo 2 de Mateus para o capítulo 3 tem um espaço de tempo de 30 anos. E é nesse espaço de 30 anos que nós vamos começar, aqui agora a mensagem, que é o capítulo 3, aonde nós vamos ver aqui que diz assim, o 3, 1, 2: E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem do primo de Jesus, que tinha uma diferença de 6 meses, filho da nossa irmã Isabel, com o nosso sacerdote Zacarias, nós vamos ver ali que havia um espaço, e nós vamos ver que ele é aquele que Isaías profetizou: a voz do que clama no deserto, preparando o caminho para o Messias, preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus. Irmã Silva, a palavra e a mensagem central de João Batista no deserto era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem que saiu da boca do profeta João Batista no deserto, e o tema central foi esse. Qual era a mensagem temática do profeta João Batista? Qual era a mensagem temática? Arrependei-vos. E depois o povo estava lá outro dia, e qual era a mensagem? Arrependei-vos. Essa era a mensagem, girava em torno do arrependimento, porque tudo começa com arrependimento, e grava isso, e termina também com arrependimento. A vida começa com arrependimento, e o final da vida também tem arrependimento. Nós vemos isso em Salomão. Salomão terminou a vida dele na idade, porque quando chega a idade, a pessoa começa a fazer o quê? Uma retrospectiva da vida dele. E no final de tudo, o que vem com os cabelos brancos e com a idade? O arrependimento de não ter feito melhor para Deus. Outro não, me arrependo disso, eu me arrependo de não ter aproveitado mais. Há uma diferença muito grande do arrependimento para o remorso. Judas teve remorso. E o que é o remorso? O remorso, a pessoa passa aparentemente com um arrependimento, mas não é. É um remorso. Judas teve um remorso, por isso ele se matou. Porque quando uma pessoa se arrepende de verdade, ela não comete o suicídio. Quando ela tem o verdadeiro arrependimento, os irmãos estão entendendo? A diferença do remorso para o arrependimento. Eu estou dando um exemplo de um homem que teve remorso. Judas Iscariote teve remorso, e o remorso levou ele ao suicídio, porque ele traiu o Filho de Deus, o justo, o santo de Israel, o Deus vivo em pessoa. Isso trouxe para ele remorso. E o remorso, o que leva o remorso? O remorso leva você a ter tristeza em saber que você traiu uma pessoa que não merecia, uma pessoa inocente. Mas se você tivesse uma nova oportunidade, você faria de novo. Isso é remorso. Você tem tristeza porque você errou com quem não merecia. Mas se você tivesse uma nova oportunidade, você faria melhor, mas de uma forma errada. Ou seja, Judas teve remorso e não teve arrependimento. Qual é a diferença do arrependimento? O arrependimento, agora, nós vemos na pessoa do apóstolo Pedro, aonde nós vamos chegar lá. Pedro teve arrependimento. E sabe qual é a diferença do remorso com o arrependimento? Que o arrependimento, você se arrepende, ou seja, você tem tristeza, mas você não comete mais aquilo que você cometia em outrora. Você tem nojo. É isso que o arrependimento gera. Você tem repúdio, você repudia, você tem uma tristeza não só segundo sua, que está lá, as duas tristezas que está em Romano. A tristeza que quando você erra, que é a do remorso, quando você erra contra alguém que você não merece, você sabe que você errou humanamente, a tristeza humana, e tem a tristeza segundo Deus. Qual é a tristeza segundo Deus? É aquela tristeza que é gerada pelo Espírito Santo. É a tristeza que é misturada com arrependimento. Você se arrepende na alma amargamente.
Então, quando a pessoa se arrepende amargamente, como Pedro se arrependeu, que a Sagrada Escritura vai dizer assim: e Pedro se arrependeu amargamente de ter negado Jesus. Aí qual é a atitude de Pedro? Ele tenta se matar? Não, por quê? Porque ele se arrependeu. Por isso que ele não tenta cometer um suicídio, porque ele se arrependeu. Então, como ele se arrepende, ele não tem desejo de morrer, de se matar, de querer tirar a sua vida ou de alguém, porque quando a pessoa se arrepende, ela não quer fazer mal nem para a vida dela e nem para a do outro, porque ele se arrependeu. E o verdadeiro arrependimento genuíno, ele traz isso, ele traz uma mudança de vida, uma mudança de conduta. E Pedro é um exemplo de um homem que errou sim, que caiu, que negou o mestre, mas que ele faz a primeira coisa, a primeira atitude por uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente. Repete comigo: a primeira atitude que uma pessoa prova que ela se arrependeu verdadeiramente. Qual é? Repete comigo: confissão. A pessoa que se arrepende verdadeiramente, a primeira coisa que ela faz é confessar. A primeira coisa que ela faz quando ela se arrepende verdadeiramente, ela confessa o seu pecado. Ela confessa o seu erro. Ela não abafa, não esconde, não passa vista grossa, não empurra com a barriga, ela confessa. Olha o que João vai dizer: e apareceu João no deserto. E era no deserto a mensagem era de arrependimento. Hoje essas mensagens têm sumido dos cultos, graças a Deus que não aqui. E a mensagem do arrependimento é a mensagem de cruz, é a mensagem de santidade, é a mensagem do arrebatamento. A mensagem do arrependimento, irmãos, é a mensagem que leva para o céu, que levanta o caído, que constrói, que edifica. Aleluia. Ao contrário, que alguém pensa, que diz que acha que vai espantar, mas o que tira a pessoa da igreja não é a palavra de Deus, não é a verdade. O que tira é o pecado escondido. O que tira a pessoa da igreja não é a palavra falada na sua totalidade, como ela está escrita, não é a verdade pregada. Não é o tema dizendo arrependei-vos que vai afastar as pessoas de nós ou da igreja. Ao contrário, ainda tem pessoas que amam a verdade e que gostam da verdade e que querem ouvir uma verdade e não uma mentira. E graças a Deus que as pessoas iam lá no deserto, deixavam a capital, Jerusalém, ia lá no Rio de Janeiro, lá no deserto, ouvir João pregar a mesma mensagem. A mesma mensagem, e muitas pessoas se batizavam, muitos se arrependiam. E qual é o batismo que nós fomos batizados? Do arrependimento. Qual é o batismo que nós fomos batizados, que já foi tema de uma das lições nossas na escola? Nós batizamos no quê? No batismo do arrependimento, nas águas do arrependimento. Porque uma pessoa, quando ela decide se batizar, ela está dizendo: eu estou arrependido da minha vida velha. E nas águas, o que acontece ali? Um sepultamento. É por isso que normalmente nós mergulhamos a pessoa por imersão, né? Batismo correto, e assim, ó, é como se estivesse descendo aquele homem para a sepultura, ó. E depois, ó, quando levanta das águas, um novo homem, uma nova mulher. É o batismo do arrependimento. Está sendo sepultado ali aquele velho homem, aquela velha mulher. Está nascendo um novo homem, uma nova mulher. É o batismo do arrependimento. Então a primeira coisa é confissão. Quem quiser abrir, pode abrir, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Vamos ver aonde está. O que o arrependimento gera? Sabendo a diferença já do arrependimento para remorso, entramos agora na primeira parte, o que o arrependimento gera. A primeira atitude
que o arrependimento gera? Confissão. Vamos ver se isso é verdade? Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Olha aí, a confissão aparece 2 vezes, no versículo 9 e no 10. Glória a Deus. Olha que texto lindo, irmãos. Ó. Se com a tua boca o quê? Confessar. Mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de quem? Da nossa boca. Ele quer ouvir de nós. Ah, mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir, ó, da nossa boca. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, a primeira coisa que um arrependido tem, ele confessa: eu quero Jesus, eu quero sair dessa vida. Eu quero largar cachaça, drogas, vício, a prostituição. Eu quero Jesus. Ele confessa com a boca dele publicamente. É por isso que nós temos algo que antes do batismo que se chama profissão de fé. A pessoa faz isso ali antes de descer as águas. Ela faz o que a igreja? Uma profissão de fé. Ela confessa, ela diz assim: ó, Jesus é o meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, antes de você mergulhar aquela pessoa ali, aquela pessoa confessa que Jesus é o Senhor e Salvador e que ela está de acordo com a sã doutrina. Ela está de acordo com a palavra e que ela vai ser fiel ao Senhor. É feita uma profissão ali. A pessoa fala publicamente. Isso no batismo. Quem lembra disso quando você se batizou? A pergunta que a pessoa te fez lá nas águas. Você tem um estudo antes? Antes temos um estudo para novos convertidos. Depois tem um curso para aquele que vai se batizar. Depois, o pastor que está lá, ou o evangelista, dá uma ministração na beira do rio ou do batistério. E ali na água, ela repete aquilo que o pastor pede ela para repetir. A confissão, antes dela descer as águas. Então, com a tua boca confessar e com o teu coração crer. Porque você crê no teu coração que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu e ressuscitou. Como foi falado aqui, o nosso Jesus está vivo. Ressuscitou. É esse Jesus que Paulo disse ali em Atos, na leitura oficial. É esse arrependimento. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento vivo. O arrependimento que veio do nosso Senhor Jesus ressuscitado. Não é um arrependimento fajula, é um arrependimento verdadeiro de um Deus que está vivo, que ressuscitou. Por isso que nós se arrependemos em Cristo, por Cristo, e é nele, e por ele. E quem gera esse arrependimento? O Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem, João diz, da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que faz a gente confessar, porque de nós mesmos, da nossa carne, a gente não consegue. E uma vez que você se arrepende, você tem a primeira atitude gerada pelo Espírito Santo. Você confessa, você levanta a tua mão cansada. De todas as escolhas que eu já fiz na minha vida, isso eu falo com as lágrimas vindo nos meus olhos. De todas as escolhas que eu fiz na minha vida, a melhor foi, irmã Regina, o dia que eu aceitei a Jesus. Aleluia! Se eu perguntar aqui, cada um, você sabe o dia que você aceitou Jesus? Eu tenho certeza que você não esquece. É marcante essa data. A data que eu aceitei Jesus é inesquecível. De todas as escolhas que eu fiz, a melhor delas foi ter aceitado Jesus. Eu não me esqueço
esqueço desse ano 2000, o ano que ali em Bento Ribeiro, na BR-101, um jovem morador do Santa Rosa, disputando o campeonato no Grêmio. Um dia o Senhor me chamou no campo de futebol. O Senhor me tirou. Naquele dia eu ouvi a voz do Senhor me chamando. E eu ouvi o testemunho do Jonas, que era o zagueiro central. E naquele dia ali eu decidi, eu falei para ele, eu quero ir na sua igreja. Eu quero ir lá. Eu quero esse Jesus que eu estou vendo que é diferente na sua vida. Você faz a diferença. Você separa a briga, você não xinga, você não briga. Você tem algo que eu não tenho. E eu quero saber o que é isso. Eu quero conhecer. O arrependimento naquela noite foi contado no hino 15, no hino convenção. E aquele hino 15 entrou no meu coração como uma flecha. Um jovem tímido, tanto de frente como de lado, era a mesma coisa, sem perspectiva de vida, com complexo de inferioridade, com os pais separados, com várias oportunidades no Santa Rosa ruins, claro, convites do mal, mas graças a Deus que eu aceitei o melhor deles, convite. Quando eu levantei a minha mão ali, parecia que antes de levantar tinha um concreto, mas um Senhor muito humilde pregando de parco prazer. E quando ele pregou aquela mensagem, e eu ouvi aquele hino 15, foi na cruz, que um dia os meus olhos ouviram. Quem não ouviu esse hino ainda? Quem não se converteu com esse hino? O hino 15, convenção. E ali os meus olhos se abriu mesmo. Com uma vergonha, sentado lá onde Lucas está, no último banco, uma vergonha de lá na frente. Foi no primeiro domingo de outubro, no 15. Quando chegou no segundo domingo, os jogos eram de campeonato, Goitacazes, um dia era num campo, um dia no outro. E ali naquela semana Deus falou comigo em sonho, me mostrou o que seria se eu não aceitasse Jesus. Qual seria? Eu não estaria aqui hoje, tá? Eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse aceitado Jesus, eu não estaria aqui hoje. E ele me mostrou isso. E eu disse, não, eu quero a vida, eu não quero a morte, eu quero a bênção, eu não quero a maldição. Hoje eu estou indo para aceitar Jesus. Mas tinha um concreto na minha mão, tinha um peso na minha mão. E aquele peso só entende isso quem está ligado. Por isso a importância de nós estarmos orando. Jesus, salva a alma, ajuda ele, Jesus. Por isso a importância na hora do apelo, estar clamando. O peso da minha mão, eu queria levantar a mão, mas tinha um concreto. Mas eu senti como se fosse um anjo do Senhor levantasse as minhas mãos. Aquela mão com um concreto pesado do pecado. De repente aquele concreto, aquele fardo caiu das minhas costas. Aquele concreto caiu na minha mão. E de repente eu estava com a mão de frente do altar, de joelho, chorando diante do altar. E eu fiz a minha confissão naquela noite e disse: eu te aceito, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Aquela noite eu entendi que eu precisava confessar Jesus. Então o arrependimento gera a confissão. Segundo, o arrependimento gera abandono do pecado. Uma vez que você confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, você agora vai abandonar aquelas práticas velhas. Você vai abandonar aquela vida velha. Lucas capítulo 24, 46, 47, e disse-lhe assim: está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse do morto, e que no nome do Senhor pregasse arrependimento e remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém.
Atos capítulo 2, 32. A mensagem cristocêntrica de Pedro. Mas disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E agora, por último, para encerrar, Atos 17:30, onde foi lido o texto. Mas a Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, anuncie agora a todos os homens que em todo lugar se arrependam. Que tempo é esse da ignorância? Que tempo é esse da ignorância? O tempo que eu e você não conhecia Jesus. Esse é o tempo da ignorância. O tempo que nós não conhecia Jesus é o tempo da ignorância. Não levando em conta o tempo da ignorância. Passou o tempo da ignorância. Agora veio o tempo do arrependimento, da consciência, que nós conhecemos agora o juízo, que ao homem foi dado o direito de nascer, de morrer, e logo após vir o julgamento. Por isso que João vai dizer que o nosso arrependimento, os nossos frutos tem que ser fruto de arrependimento. Seria a pessoa saiu da facção, mas a facção não saiu do coração dele, não houve arrependimento ainda. Olha, se você não fazer isso, se você me zangar, eu vou mandar fazer isso com você. Não saiu ainda. Saiu da facção, mas o sentimento faccioso está na mente dele ainda. Saiu daquilo. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. Se saímos do mundo, agora o mundo tem que sair também de dentro de nós. Ainda que estejamos nele, humanamente falando, mas ele não pertence mais a nós. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos peregrinos. Por isso devemos desapegar das coisas daqui, porque estamos como passagem. Um dos homens mais terríveis de São Francisco, quando eu cheguei lá, eu acho que foi uma das provas que Deus nos deu de amor por ele. Porque quando eu cheguei lá uma semana, eu falei: Senhor, se o Senhor quer que nós, se isso foi mesmo, né? Porque depois de uma semana a ficha cai. Se o Senhor quer mesmo que a gente continue, Senhor, se é do Senhor, se não foi a minha escolha, porque eu tenho certeza que tu falou comigo, mas me dá uma confirmação, porque o nosso coração tem hora que bate saudade de casa, Senhor. Eu queria que o Senhor me desse uma confirmação. Me deu uma alma, Senhor, nessa semana, mas me deu uma alma daquelas que não é provável. E quando eu chego lá, uma irmã, o filho tinha falecido da Igreja Batista. E quando eu chego na casa desse homem, que era um dos homens que nem sorriso tinha no rosto, um dos homens muito, podemos dizer assim, da localidade ali, até pelo jeito dele temido, eu cheguei lá para ele e perguntei: cadê a sua esposa, irmã? Não, ele foi lá comprar leite. Eu disse assim: tá, eu vou aguardar. Aí quando ele chegou, eu fui falar de Jesus para ele, resumindo. Ele olhou para mim e disse assim: irmão, que até o último dia dele ele sempre me chamou assim: o senhor não me conhece, eu sou muito ruim. O senhor não me conhece, irmão, eu sou muito ruim para aceitar esse Jesus que você está pregando para mim. Esse Jesus é muito bom e eu sou muito ruim. Agora é a oportunidade. Aí eu já estou vendo nascendo alguma coisa que vai gerar arrependimento. Porque Spurgeon disse assim, um grande pregador: se falarem mal de você, não fique triste, porque você é pior do que falaram. Porque a nossa natureza adâmica, irmão, não é boa. E o arrependimento, ele confronta o egocentrismo. Porque quando uma pessoa se arrepende, ela larga fofoca, ela larga contenda, ela larga mentira, ela larga os ídolos, larga a idolatria. Quando uma pessoa se arrepende, a primeira coisa que o Espírito faz é
vamos ter que ser confrontados pelo arrependimento. O arrependimento vai gerar em nós o abandono de tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. E eu encerro essa mensagem dizendo isso. Uma vez que o arrependimento foi gerado aqui, e eu confessei a Jesus, desci as águas do arrependimento, agora vai se cumprir o que aconteceu naquela mulher pegada em atos de adultério. Jesus olhou para ela e disse, eu vou resumir, aonde estão seus acusadores? Ela olhou para o Senhor e disse, ninguém, Senhor. Ela esperava que o Senhor acusasse, porque os fariseus, os escribas, os religiosos faziam isso, acusavam, julgavam. E ela esperou que, já que aqueles que estavam com a pedra não jogaram, esperou que o mestre viesse ter alguma palavra de repúdio, alguma palavra que viesse